Fala médico, no último vídeo a gente discutiu sobre planejamento financeiro e como você deve fazer para que no fim da sua vida, lá por 70, 80 anos, quando você não quer mais trabalhar ou não está trabalhando muito, os seus gastos não superem o quanto você ganha. Para isso você precisa de uma renda total maior que seus gastos. E hoje a gente vai entender exatamente como fazer para ter essa renda total maior do que seus gastos. Vem comigo! Fala médico, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender exatamente como ter um bom planejamento financeiro para você ter mais dinheiro exatamente quando você vai precisar dele. Primeiro ponto que você precisa entender aqui, que eu acho que você já entendeu no outro vídeo, essa renda total é composta pelos seus rendimentos de investimentos e pelo seu trabalho, que tende a diminuir ao longo das décadas conforme você vai envelhecendo. Então a ideia é fazer com que você tenha, primeiro, seus investimentos cresçam, seu patrimônio cresça e gere mais renda ao longo dos anos. E segundo, o seu padrão de vida, os seus gastos não suba. Então vamos entender como fazer com que cada um desses itens aconteça ao longo dos anos. Primeiro ponto é a questão dos gastos. Os gastos, eles vão ser basicamente controlados através do seu orçamento. E eu sempre repito e bato muito nessa tecla. Ter um orçamento é fundamental para você ter uma boa educação financeira, para você ter um bom planejamento financeiro. Por quê? O orçamento vai te dar os parâmetros do que você precisa fazer e onde seu dinheiro está indo e da onde o seu dinheiro está vindo. Sem essas informações, é impossível você ter um bom planejamento financeiro. A função do seu orçamento aqui é responder 3 questões básicas. Quanto que você gasta? Quanto que você ganha e qual o seu patrimônio atual. Esses 3 dados vão te dar parâmetros para você entender exatamente aquele outro gráfico, só que no seu caso. Entendendo os seus gastos, você vai saber quanto que é o seu padrão de vida e como que você vai fazer para manter ele ao longo dos anos mais ou menos estável. Um outro ponto é entender o quanto que é o dinheiro que você ganha, tá? Quanto que ele consegue evoluir, você vai entender qual que é o seu máximo que você consegue trabalhar e o máximo de salário que você consegue ganhar desse dinheiro e ter consciência que ele vai invariavelmente cair ao longo dos anos e também dá para entender através do seu patrimônio quanto que você já tem hoje de dinheiro e quanto que esse patrimônio rende e otimizar ele para que ele aumente cada vez mais, para que você tenha a sua renda crescendo ao longo dos anos. Lembre-se, um bom orçamento ele responde algumas questões muito importantes aqui. Primeiro, ele responde quais são os seus top 5 gastos. É muito importante você saber aonde o seu dinheiro está indo. Segundo, ele responde qual que é a sua média de gastos. Qual que é a média de gastos é importante você saber para você saber exatamente essa linha vermelha. Terceiro, ele diz qual que é a sua média de ganhos agora. Porque você precisa entender quanto que é o seu patrimônio para você justamente entender a diferença que você tem entre o que você ganha e o que você gasta. Junto com a média de ganhos, eu gosto sempre de saber quanto que você ganha por trabalho. Médico em geral tem mais de um trabalho. E é legal você saber quanto que você ganha por tipo de trabalho que você faz e você saber também quanto você ganha por hora. Sabendo quanto você ganha por hora, você consegue otimizar justamente a linha preta. Esses são os pontos importantes que um bom orçamento tem que responder para você. Quais são os seus 5 maiores gastos, qual que é a média de gastos que você tem, qual que é a média de ganhos que você tem, quanto que você ganha por hora trabalhada e quanto que você ganha por trabalho. Lembre-se, essas médias são todas anual. Por que anual? Porque em geral, durante um ano, você completa um ciclo de ganhos e perdas. Muitas pessoas não trabalham com CLT, ou seja, ele não recebe a mesma coisa todo mês. E varia muito ao longo do ano o quanto recebe. Às vezes ganha mais no meio do ano, às vezes ganha mais no fim do ano, gasta mais no meio do ano, no fim do ano. E para você entender melhor como que funciona os seus gastos e os seus ganhos, o ideal é você ter uma média que abrange um ano inteiro. Isso vai te trazer uma média mais fidedigna do quanto são seus ganhos e quanto são seus gastos. A primeira coisa que você vai fazer com essa informação do orçamento é eliminar as suas dívidas. Você vai identificar dentro do orçamento tudo aquilo que está gerando um custo na forma de juros e você vai eliminar as dívidas.
Por que você precisa eliminar as dívidas? Porque a dívida é fazer os juros compostos contra você. Você não consegue investir, construir patrimônio tendo dívidas corroendo o seu patrimônio. Então, primeira coisa, foca em usar todo o dinheiro disponível a mais do que sobra a diferença do seu ganho, menos os seus gastos, para quitar as dívidas. A menos que o juro seja muito baixo. Mas se for uma juro de financiamento, consórcio, qualquer uma dessas coisas, quite elas o mais rápido possível para poder se livrar dessa dívida. O segundo ponto importante que você precisa fazer depois de se livrar das dívidas é montar uma reserva de emergência. Não dá para querer investir sem ter uma reserva de emergência. Investir é um processo que é para o longo prazo. E se você precisar do dinheiro no curto prazo, você vai certamente ter algum problema. Onde que você vai investir na sua reserva de emergência? Você vai investir em algum lugar seguro e líquido. Não se preocupe tanto com a rentabilidade. Reserva de emergência não é feita para ter rentabilidade. Inclusive, você pode sim tolerar ter pequenas perdas na reserva de emergência, como perda para inflação, perdas por variação pequenas na taxa de juros do Selic, por exemplo. Quanto de reserva de emergência? Alguma coisa entre 3 meses e 12 meses dos seus gastos. Novamente, por isso que é importante você entender os seus gastos. E por último, depois que você fez essa análise, eliminou as suas dívidas, criou a sua reserva de emergência, você vai para uma última análise em cima do seu orçamento, em cima do seu patrimônio. Você vai listar tudo que você tem de bens dentro e vai listar o que é passivo, o que é ativo. A primeira coisa que você precisa lembrar aqui, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, uma casa em que você mora, ela é um passivo, porque ela tem custos. Uma casa que está alugada e gerando aluguel para você, ela é um ativo, porque ela está gerando dinheiro. E aí você precisa olhar dentro do seu orçamento, dentro dos seus patrimônios, o que são passivos, o que te dá custo, o que te dá dinheiro. E tentar eliminar o máximo possível de passivo e adquirir o máximo possível de ativos. Essa troca, quando você descobre que seu patrimônio, seu crescimento não está acontecendo, você percebe aqui que você certamente está acumulando mais passivos do que ativos. Então vale a pena você eliminar todo e qualquer tipo de passivo, daquilo que dentro do seu patrimônio te dá custo, te dá manutenção, para adquirir ativos, coisas que vão gerar valor para você. Esse é um exercício interessantíssimo de fazer, eu recomendo que todo mundo faça agora. Levante tudo que você tem de patrimônio, tudo mesmo, roupas, relógios, computadores, bens de utilidade. Se aquilo não gera dinheiro para você de alguma forma, ele é passivo. E tem passivos melhores e passivos piores. Tem passivo que ele não gera dinheiro, mas ele também não gera custo. Por exemplo, você comprar um relógio, é um produto que não vai te gerar custo, porque ele vai ficar ali guardadinho. Mas ele poderia estar gerando dinheiro. Então pense bem na hora de escolher os seus luxos, porque normalmente os seus luxos estão aqui nessa categoria. Se você eliminar um luxo que não está fazendo tanta diferença na sua vida e transformar ele em ativo, você certamente vai acelerar muito o seu crescimento do patrimônio. Pense em fazer essa transformação, principalmente com passivos que você não usa mais, transforme eles em ativos. E é isso que vai fazer você saltar e ter um novo nível no seu planejamento financeiro. Outra coisa que vai levar você para um outro nível no seu planejamento financeiro é deixar um like aqui se você gostou desse conteúdo, é claro. Obviamente, se você quiser também comentar, deixar alguma dúvida, estou aberto a sugestões e muito obrigado pela atenção e até mais!